Olá, hoje a gente vai mergulhar numa conexão que é, no mínimo, surpreendente. Estamos falando da ligação entre o nosso relógio biológico, aquele que todo mundo tem, e um dos maiores desafios de saúde que o mundo enfrenta. Olha só esse número, 642 milhões. Essa é a projeção para 2040 da quantidade de pessoas que viverão com diabetes tipo 2. É um número que assusta, né? E mostra bem o tamanho do desafio que a saúde pública tem pela frente. Agora, e se uma das causas principais para isso tudo tivesse literalmente pulsando dentro da gente? Essa é a grande questão que a gente vai investigar. Como é que o nosso estilo de vida moderno pode estar batendo de frente com a nossa biologia, que é bem antiga? Então, bora mergulhar nisso. Para a gente conseguir entender essa ligação, primeiro a gente precisa falar do nosso sistema de marcação de tempo interno. Pensa numa orquestra que essa metáfora vai ajudar bastante. O nome técnico para isso é ritmo circadiano. Parece complicado, mas a ideia é simples. É o nosso relógio interno. Um ciclo de mais ou menos 24 horas que comanda, quase tudo no corpo, desde hormônios até o nosso metabolismo. E nessa orquestra, que é o nosso corpo, tem um maestro. Ele é o chamado núcleo supraquiasmático. É uma partezinha minúscula do cérebro, mas que age como o nosso relógio principal, sabe? É ele quem dita o ritmo para todo o resto. E os músicos, quem são? Bom, são os relógios que ficam espalhados pelos nossos órgãos. O fígado, o pâncreas, o coração, os músculos. Cada um deles tem o seu próprio tic-tac, mas todos seguem as ordens do maestro lá no cérebro. A ideia é que todo mundo toque em sintonia, em harmonia. E olha que legal como essa sinfonia funciona na prática. Aqui a gente vê as ondas diárias de hormônios. O cortisol, por exemplo, sobe de manhã para dar aquela energia para começar o dia. Já a melatonina sobe à noite, preparando o corpo para dormir. É uma dança, sabe? Tudo perfeitamente coreografado. Tudo lindo, né? Mas e quando essa orquestra desafina? Aí é que o problema começa. E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa análise. Esse choque entre a nossa biologia e as exigências do mundo moderno. Esse contraste visual aqui é, muito forte. De um lado, um corpo em perfeita harmonia, tudo alinhadinho, do outro, o caos. É o que chamam de desalinhamento circadiano. Os sinais para dormir, para comer, para ficar ativo, tá tudo bagunçado, fora de sincronia. E o que causa essa bagunça toda? Bem, a vida moderna está cheia de coisas que podem perturbar nosso relógio interno. E a gente não está falando só de casos extremos, tipo trabalhar de madrugada, não. O mais curioso é que os vilões dessa história são coisas super comuns do nosso dia a dia. A luz do celular à noite, aquele jantar mais tarde, dormir cada dia num horário, e tem até o tal do jet lag social. Sabe quando a gente dorme e acorda muito mais tarde no fim de semana? Pois é, tudo isso manda sinais confusos para nossa orquestra interna. Certo. Mas e o açúcar no sangue? Onde ele entra nessa história toda? Agora a gente chega no ponto principal, no momento ahá da nossa conversa. A pergunta-chave é essa aqui. Por que um prato de comida às 8 da manhã é processado de um jeito totalmente diferente do mesmíssimo prato de comida às 8 da noite? A resposta está toda na nossa programação circadiana. E aqui está a resposta, preto no branco. De manhã, o nosso metabolismo está a todo vapor. A sensibilidade à insulina está lá em cima. A gente tolera melhor a glicose. Agora, à noite, a história muda completamente. O sistema simplesmente não está mais preparado para receber uma grande carga de açúcar. É isso mesmo, a gente fica naturalmente mais resistente à insulina conforme o dia vai passando. Ou seja, comer tarde da noite é como nadar contra a maré da nossa própria biologia. É criar um conflito direto entre o que a gente faz e como o nosso metabolismo funciona. Ok, sabendo de tudo isso, o que se pode fazer? Agora vamos sair um pouco do problema e começar a pensar em como usar esse conhecimento para o nosso bem, para as implicações na nossa saúde. Olha só essa citação que veio da nossa fonte, o Diabetes and Metabolism Journal. Ela resume bem a importância dessa área, que está crescendo muito. A ciência está mostrando com todas as letras que a gente precisa começar a pensar no quando, no timing das coisas que afetam a saúde. E é importante dizer, isso aqui não é uma receita de bolo, nem conselho médico, é mais uma nova forma de enxergar a saúde com foco em alinhamento. A ideia é tentar alinhar as horas em que comemos com a luz do dia, buscar horários mais estáveis de sono para evitar aquele jet lag social e gerenciar a exposição à luz para reforçar os sinais do nosso relógio mestre.
E para fechar, fica uma reflexão. No mundo que não para, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, será que o segredo para uma saúde melhor não é tentar acompanhar esse ritmo maluco, mas sim o contrário? Desacelerar um pouco e simplesmente ouvir o nosso próprio ritmo interno? Dentro de cada um de nós existe um relógio poderoso e invisível que basicamente dita quando a gente sente energia, fome ou sono. Mas e se a vida moderna estivesse numa guerra constante com esse nosso relógio interno? Vamos mergulhar na ciência por trás desse mecanismo e descobrir o que realmente significa viver em sincronia com ele. Para começar, vamos pensar numa coisa. Tem gente que acorda com a corda toda. E tem gente que só funciona de verdade depois que o sol se põe, não é? Pois é, essa preferência não é só um hábito. É algo que está literalmente gravado na nossa biologia. Ok, vamos dar nome aos bois. A ciência chama essa característica de cronotipo. E entender qual é o nosso pode mudar completamente a forma como a gente organiza o dia e até como cuida da saúde. Então, o que é exatamente esse tal de cronotipo? Bom, de forma simples, é a programação natural do corpo para dormir e para ficar mais ativo em certos horários do dia. E o mais importante, não é uma escolha, não é estilo de vida, está ligado ao nosso código genético. E como a população se divide nisso? Olha que interessante. A maioria, cerca de 60%, tem um cronotipo que a gente chama de intermediário. Mas isso significa que 40% das pessoas, o que é gente pra caramba, tem uma preferência bem forte pela manhã ou pela noite. Isso quer dizer que milhões de pessoas podem estar vivendo contra o relógio biológico delas todos os dias. E na prática, como isso funciona? As pessoas matutinas dormem e acordam mais cedo e o pico de produtividade delas é logo no comecinho do dia. Já as pessoas vespertinas, as famosas corujas, fazem tudo mais tarde. O cérebro delas engrena mesmo na segunda metade do dia. A diferença é bem nítida. Mas de onde vem essa diferença tão grande? O que causa isso? A resposta está lá dentro, na nossa biologia. Vamos conhecer o relógio mestre que comanda essa operação toda. O centro de comando de todo esse sistema fica numa região minúscula do cérebro chamada núcleo supraquiasmático, ou NSQ, para facilitar. Pensa nele como o maestro de uma orquestra, garantindo que todas as funções do corpo sigam o mesmo ritmo, a mesma partitura. E como é que esse maestro se comunica com a orquestra, que é o nosso corpo? Ele usa um mensageiro químico fundamental, a melatonina. Ela é conhecida como o hormônio da escuridão, e é o sinal que avisa o corpo inteiro: ei, escureceu aqui fora, tá na hora de se preparar para dormir. E aqui está a grande virada de chave, o timing da liberação de melatonina. Para quem é matutino, todo o ciclo da melatonina começa às 3 horas mais cedo do que para quem é vespertino. É por isso que não adianta nada mandar uma coruja ir para a cama às 10 da noite. O cérebro dela simplesmente ainda não deu o sinal. Mas não basta ter esse relógio interno funcionando perfeitamente. Para a saúde estar em dia, esse relógio precisa estar sincronizado com o mundo aqui fora. E como o corpo faz para acertar os ponteiros desse relógio? Ele usa pistas do ambiente, os sincronizadores. A luz do sol é a mais poderosa de todas, claro. Mas a hora que a gente come, que a gente faz exercício, até mesmo a nossa rotina social, tudo isso ajuda a calibrar o nosso relógio mestre todos os dias, mantendo ele alinhado com o ciclo de dia e noite. O problema começa quando esses dois mundos batem de frente, quando existe um conflito entre a nossa biologia interna e as demandas da vida moderna. E as consequências de ignorar esse ritmo são bem sérias. A ciência não deixa dúvida. Um corpo que funciona em ritmo é um corpo saudável. A perturbação desse ritmo, por outro lado, é prejudicial. Prejudicial o quanto? Bom, essa perturbação crônica está ligada a um risco maior de doenças bem graves, viu? Coisas como diabetes, obesidade, problemas cardiovasculares e até alguns tipos de câncer e doenças neurodegenerativas. Viver fora de sincronia tem um custo biológico real. Então, qual é a principal forma que a sociedade moderna bagunça o nosso relógio biológico? Pois é, existe um nome para isso e é um problema que afeta muita gente. O nome disso é jet lag social. É basicamente a diferença entre o nosso relógio biológico e o nosso relógio social. Aquele horário que a gente tem que seguir para o trabalho ou para a escola. É como se a gente viajasse para um fuso horário diferente todo fim de semana, mas sem sair de casa. Olha só esse exemplo que deixa tudo bem claro. Uma pessoa vespertina, durante a semana, por causa dos compromissos, precisa acordar às 7 da manhã.
No fim de semana, quando o corpo finalmente pode seguir o próprio ritmo, a pessoa acorda às 11 da manhã. Essa gangorra de horários é o jet lag social em ação. A consequência imediata disso é a famosa dívida de sono. Durante a semana, especialmente os vespertinos acumulam um déficit de sono. Aí eles tentam compensar no fim de semana, mas esse ciclo de privação e recuperação coloca um estresse constante no corpo. E aí, qual a solução? O primeiro passo, talvez o mais importante, é uma mudança de perspectiva, sabe? É a gente entender a nossa própria biologia. E aqui está a mensagem principal de tudo isso. Ser uma coruja noturna num mundo que parece feito para quem acorda com as galinhas não é uma falha de caráter, não é preguiça, nem falta de disciplina, é biologia. Ponto final. É uma parte essencial de quem a gente é, e entender isso muda tudo. E isso tudo nos leva a uma grande questão para fechar. Se o cronotipo é uma parte tão fundamental da nossa biologia, com um impacto real na nossa saúde e bem-estar, talvez a pergunta não seja como nós podemos mudar. Talvez a pergunta de verdade seja quando as nossas escolas e os nossos locais de trabalho vão começar a se adaptar à nossa biologia. Fica aí a reflexão. Envelhecer é um processo que todo mundo sabe que é complicado, né? Mas se uma parte super importante do envelhecimento masculino pudesse ser rastreada até uma única falha, uma falha lá no nível metabólico? Pois é, uma nova e surpreendente pesquisa foi fundo nisso e parece ter encontrado a causa específica para o aspecto-chave do envelhecimento em homens. Então, o que a gente vai ver aqui é o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada no problema que todo mundo já conhece. Depois, a gente vai seguir o rastro dos cientistas, quase como numa investigação, para ver como eles chegaram numa descoberta bem inesperada. E claro, vamos falar da possível solução que isso tudo aponta. Ok, começando pelo começo, o problema do envelhecimento. Não é só sobre rugas e cabelo branco. Conforme os homens envelhecem, é natural que a testosterona diminua, e isso, claro, afeta a qualidade de vida. O ponto é que o tratamento mais comum para isso, ele vem com uma bagagem de riscos bem sérios. E é aí que mora o dilema que a ciência está tentando resolver. E olha, esse declínio na produção de testosterona não é algo pequeno. É um processo biológico super importante. Os efeitos se espalham por todo o corpo, sabe? Afeta a energia, a massa muscular, até o humor. Tudo isso acaba impactando, e muito, a qualidade de vida. Aí se pensa, tá, mas e a terapia de reposição de testosterona, a famosa TRT? Pois é, essa é a solução que temos hoje. Só que ela é meio bruta, sabe? Não é precisa, e a lista de possíveis efeitos colaterais é bem preocupante. Então, fica claro que precisa ter um jeito melhor de lidar com isso. E é por isso que os cientistas resolveram ir mais fundo. Já que a solução atual não é ideal, o jeito era encontrar a verdadeira raiz do problema. Foi tipo uma investigação mesmo, uma caçada para descobrir o que, lá na origem, estava dando errado. Para encontrar o culpado, eles usaram uma tecnologia super avançada. Pensa assim, eles conseguiram criar um mapa celular super detalhado como se fosse um Google Maps das células dos testículos, tanto dos jovens quanto dos mais velhos. A ideia era simples, comparar os dois mapas e ver onde o trânsito começa a engarrafar, onde o envelhecimento ataca primeiro. A pista principal que eles estavam procurando tem um nome: senescência celular. Imagina que uma célula resolve se aposentar. Ela para de se dividir. Só que, em vez de ser uma aposentadoria tranquila, ela vira tipo um vizinho reclamão, sabe? Fica ali parada, mas liberando substâncias que inflamam e atrapalham todo o tecido ao redor. São as famosas células zumbis. E no meio de toda essa complexidade de células, de todo esse mapa, uma coisa ficou muito clara. Todas as evidências, todas as pistas começaram a apontar para um único tipo de célula. Foi ela que acendeu a luz de alerta primeiro. E a investigação ficou ainda mais interessante, porque não bastava saber qual célula envelhecia primeiro. O grande mistério era, por quê? O que estava acontecendo com ela? E a resposta, como eles descobriram, era uma falha no motor, um verdadeiro colapso metabólico. Essa célula culpada é a célula de Leydig. E qual o trabalho dela? Basicamente, ela é a grande fábrica de testosterona do corpo. Por isso, a saúde dela é tão crucial. Se essa fábrica começa a falhar, todo o sistema sente o baque. Indo mais a fundo, os pesquisadores descobriram a causa da falha na fábrica. Lá dentro das células de Leydig mais velhas, um processo metabólico super importante chamado cetogênese começa a pifar. Pensa na cetogênese como a refinaria interna da célula.
que produz um combustível especial, de alta performance. Com o tempo, essa refinaria quebra. E sem combustível, a usina de força da célula, bom, ela não consegue mais trabalhar direito. E a prova disso é gritante. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a queda brutal nos níveis daquele combustível especial, os corpos cetônicos, dentro dos testículos mais velhos. Não estamos falando de uma quedinha, não. É um colapso mesmo. E o mais legal disso tudo é que mostra que os testículos têm a sua própria refinaria local, super potente. Eles não dependem do resto do corpo para gerar essa energia. É um sistema próprio, uma economia de energia super especializada que funciona ali dentro. Beleza, então a equipe tinha o suspeito principal, a falha na produção de energia. Mas em ciência ter um suspeito não é o suficiente, né? Eles precisavam provar que essa falha era a causa do envelhecimento, e não só mais uma consequência. Precisavam do flagrante. E para provar isso, eles montaram um experimento super inteligente. A ideia foi, e se a gente desligasse essa produção de energia de propósito só nas células de Leydig de camundongos jovens e saudáveis, o que aconteceria? Foi basicamente uma forma de sabotar a fábrica para ver o resultado. E o resultado foi batata. Os camundongos jovens, com a refinaria desligada, começaram a mostrar exatamente os mesmos sinais de envelhecimento testicular que os camundongos velhos. Bingo! Eles tinham a prova. Não era só uma correlação, era causa e efeito. E com essa prova na mão, surgia a pergunta de $1 milhão. Se desligar a produção de energia causa o envelhecimento, será que se a gente ligar de novo ou dar um jeito de contornar o problema, a gente consegue reverter o processo? A primeira tentativa foi com alta tecnologia, terapia gênica. Eles usaram um vírus inofensivo, tipo um Sedex biológico, para entregar uma cópia novinha em folha do gene que liga à refinaria de energia. A entrega foi feita diretamente nas células de Leydig já envelhecidas. E não é que deu certo. O tratamento funcionou muito bem. A produção de testosterona nos camundongos mais velhos voltou a subir, chegando a níveis bem parecidos com os dos jovens. A fábrica voltou ativa. Só que terapia gênica é algo super complexo e caro, né? Então eles pensaram, e se a gente tentasse algo mais simples? Em vez de consertar a refinaria, por que não entregar o combustível pronto? Foi exatamente o que eles fizeram. Deram um suplemento oral de BHB, que é o tal combustível especial, para os camundongos. E o mais incrível é que essa solução super simples também funcionou. O suplemento conseguiu reduzir aquelas células zumbis e aumentar bastante a testosterona nos camundongos mais velhos. Uma solução que potencialmente seria muito mais fácil de aplicar. Com tudo isso, a conclusão dos pesquisadores foi clara. Focar nessa falha metabólica, nesse problema de produção de energia, é um caminho novo e muito promissor para tratar esse lado do envelhecimento. E isso tudo deixa a gente com uma ideia bem provocadora para o futuro, não acha? Talvez, em vez de tratamentos hormonais super complexos e cheios de riscos, a resposta para uma parte importante do envelhecimento seja algo muito mais fundamental: simplesmente devolver a energia que nossas células perderam. Dentro de cada pessoa existe um tipo de maestro invisível, sabe? Um relógio biológico que rege o ritmo de tudo na nossa vida. A hora de dormir, de acordar, até a hora que bate aquela fome. E se a gente parar para pensar que entender esse maestro interno não é só uma questão de produtividade, mas talvez a chave principal para a nossa saúde e bem-estar. Sabe aquela pessoa que pula da cama junto com o sol cheia de energia? E aquela outra que só começa a funcionar de verdade quando a lua aparece? Então, isso não é só uma preferência ou um simples hábito. É a biologia de cada um falando mais alto. E hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que ela está querendo dizer. Para a gente entender por que alguns são, digamos, cotovias e outros são corujas, a gente precisa primeiro conhecer o grande maestro que comanda a orquestra do nosso corpo, o ritmo circadiano. Pensa nele como se fosse o sistema operacional do nosso corpo. É um ciclo de quase 24 horas que não controla só o sono, não. Ele regula hormônios, temperatura, até o nosso metabolismo. É, literalmente, o pulso que dita como tudo vai funcionar. E onde que fica a sala de controle disso tudo? Fica bem no fundo do cérebro, uma região bem pequena, mas super poderosa chamada núcleo supraquiasmático. Ele é o nosso relógio mestre, que fica mandando ordens para o corpo todo, garantindo que cada órgão, cada célula, trabalhe em perfeita sincronia. Só que esse relógio mestre não trabalha sozinho, no vácuo. Ele precisa ser, digamos, calibrado todo santo dia.
E como ele faz isso? Usando pistas externas, a luz do sol de manhã, a hora do almoço e até mesmo nossas interações sociais. Tudo isso funciona como um sincronizador, ajustando o nosso relógio interno com o mundo aqui fora. Ok, então se todo mundo tem esse ritmo de mais ou menos 24 horas, por que as pessoas são tão diferentes umas das outras? Bom, a resposta para isso está num conceito fascinante chamado cronotipo. De um jeito bem simples, o cronotipo é tipo a personalidade do relógio biológico de cada um. É a tendência natural de sentir sono ou de estar mais alerta em certos momentos do dia. É basicamente a programação de fábrica da pessoa. E olha que interessante, embora a gente sempre fale dos extremos, né, as cotovias e as corujas, a grande verdade é que a maioria das pessoas, cerca de 60% da população, está ali no meio termo, no tipo intermediário. Os outros 40% é que se dividem entre quem ama a manhã e quem domina a noite. E as diferenças são bem marcantes. As cotovias, por exemplo, atingem o pico de energia e clareza mental logo nas primeiras horas do dia. Já as corujas, por outro lado, só engrenam mesmo na segunda metade do dia. A criatividade e a força delas chegam no auge de tarde ou no comecinho da noite. E a coisa fica ainda mais curiosa. Algumas pesquisas sugerem umas conexões bem surpreendentes com a personalidade. Pessoas matutinas, por exemplo, costumam ser mais conscienciosas, mais agradáveis. Já as vespertinas podem ser mais extrovertidas e, olha só, até um pouco mais neuróticas. Claro, isso não é uma regra, né? São só correlações, mas são pistas bem interessantes de como a nossa biologia nos molda. Pois é, e aqui a gente chega no ponto central do problema para muita gente. O que acontece quando a biologia de uma coruja precisa viver num mundo que foi feito para as cotovias? Isso nos leva a um fenômeno bem moderno, conhecido como jet lag social. O jet lag social é exatamente o que o nome sugere, um desalinhamento constante. A grande diferença é que ele não vem de uma viagem de avião, e sim daquele conflito diário entre o nosso relógio interno e os horários que a sociedade impõe, tipo o despertador tocando cedo demais para o trabalho ou para a escola. E quem mais sofre com isso são as pessoas do tipo vespertino. Ter que acordar cedo para trabalhar ou estudar vai totalmente contra a programação natural do corpo delas. E aí, dia após dia, isso vai acumulando uma verdadeira dívida de sono, porque elas nunca dormem o suficiente para se sentirem de fato descansadas. E como a gente tenta pagar essa dívida? No fim de semana, óbvio. É aquele padrão clássico que muita gente conhece bem. Dormir até meio-dia no sábado e no domingo, numa tentativa quase desesperada de recuperar as horas perdidas e, pelo menos por um momento, viver no seu fuso horário natural. Mas esse ciclo de criar uma dívida e tentar pagar pode parecer inofensivo, só que viver constantemente fora de sincronia com o próprio corpo tem consequências bem sérias para a saúde. Então, a pergunta crucial é: por que isso importa tanto? Essa citação aqui resume tudo de uma forma perfeita. Nossos corpos foram projetados para funcionar num ritmo. Quando esse ritmo é quebrado o tempo todo, não é só um inconveniente, é algo ativamente prejudicial para a nossa saúde. E as evidências da ciência são, para ser bem sincero, alarmantes. A perturbação crônica desse ritmo circadiano está ligada a um risco bem maior de problemas de saúde muito sérios. A gente está falando de doenças metabólicas, como obesidade e diabetes, de certos tipos de câncer, de doenças neurodegenerativas e também de problemas cardiovasculares. Então, diante de tudo isso, fica muito claro que conhecer o próprio cronotipo é bem mais do que uma simples curiosidade. É uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e principalmente de cuidado com a saúde. A grande lição que fica é que ter consciência disso tudo é o primeiro passo para qualquer mudança. O simples fato de entender a programação natural do seu corpo já abre um leque de possibilidades para pequenos ajustes. Ajustes que podem alinhar melhor o estilo de vida com a biologia e que, no final das contas, podem trazer melhorias gigantescas para a saúde e para o bem-estar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Será que a rotina diária, os horários de trabalho, de estudo, de lazer, será que tudo isso está em harmonia com o nosso relógio interno? Ou será que é uma batalha constante? A resposta para essa pergunta pode ser o ponto de partida para uma vida muito mais saudável e, quem sabe, mais sincronizada.